entrar. Daqui a pouco ela entra, ela pede. Ué. Enquanto isso, eu quero dar boa noite a todos que vão chegando. A gente está aqui na fase inicial, hoje, às 19h30, né? Então estamos aí de horário novo, né? O Pauta Livre está de horário novo, saiu das 20 horas para as 19h30, mas vocês que nos acompanham sempre vê aí o online, para que a gente possa falar um pouco mais dos assuntos que a gente traz aqui. Hoje é a parte 2, né, do nosso assunto, pessoas com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência, e volto a dizer, não tem como a gente esgotar o assunto, não tem como esgotar o assunto em 1 hora, porque senão eu não fazia direito em 5 anos. Então, nenhum assunto é esgotável em tão pouco tempo. Seja bem-vinda, Juliette, é uma satisfação tê-la aqui conosco mais uma vez para falar desse assunto, não é mesmo, Nilson? É isso aí, boa noite, doutora Juliette, boa noite a todos que nos assistem. Hoje, como a doutora Adriane falou, é a parte 2, a continuação, né, do nosso assunto PCDs e PNS. Tá? Eu vou fazer uma rápida leitura de 30 segundinhos para a gente, doutora Juliette, apresentar novamente, daí a gente continuar. Nós falamos da última vez sobre PCDs e falamos sobre 2 leis. Falamos sobre a ONU, né, que ela realmente ela aceita, né, o Estatuto da ONU, o tema PCDs, e também da Lei 13.146 de 2015, né, da qual foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil. Tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar da seguinte deficiência: deficiência física, deficiência intelectual, vamos falar também da deficiência visual e da deficiência auditiva. Vamos tentar ver se dá tempo para falar tudo. Se não der tempo, a gente fala de 2 deficiências hoje, que tem alguns detalhes importantes, e depois a gente continua. Tá certo? Bom, quero mandar um abraço aqui a Gerson Gabriel, um abraço a você, um abraço ao meu eterno amigo e futuro vereador Sérgio Nogueira, tá? Quero dar um abraço aqui para a Rivaildo, para toda a turma nossa, para o pessoal que nos assiste no dia a dia, e vamos levando alguns conhecimentos para vocês, também aprendendo com algumas dicas, e quem tem filhos deficientes, passar alguma coisa do dia a dia para que a gente possa também estar informando a vocês. Tá? Doutora Juliette, fica à vontade, doutora Jane também. Bom, eu vou deixar a palavra aqui para a Juliette, mas voltando aqui ao nosso assunto, aqui Janilson já percebeu, né, Juliette? Janilson já quer levar para uma parte 3, né? Ele solta aqui no ar e compromete os outros, né? Então já vou pedir desculpa, né? Por isso eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é arte dele. Você já viu de onde nasce a deficiência, né? Então já quero deixar claro aqui. Mas eu volto. Essa semana eu estava dando uma olhada, né, analisando algumas leis, e realmente caiu, por incrível que pareça, nessa questão em relação a direitos humanos das pessoas e o número de pessoas com deficiência. Eu estava lendo um artigo da Agência Nacional, são 18 milhões de pessoas. Eu confesso que me assustei com o número, achei muito, né? Realmente, né? A gente não costuma pegar, digamos assim, analisar a sociedade com base em números, né? Quantas mulheres tem, quantos homens tem, quantos deficientes tem, quantos idosos tem. E aí, quando eu me bati com isso, com essa estatística, aí eu falei assim, realmente é muita gente, e a gente realmente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque não é sempre que a gente está explorando esse assunto. Geralmente a gente explora muito a saúde, explora muito a educação, né, explora muito, e por sinal a gente vai bater também nessas pessoas, que geralmente elas que são, digamos assim, refletem nela a deficiência de não ter aí o compromisso de incluí-las, a não inclusão. Então, realmente é um assunto que está esticando mais do que o previsto, mas estamos esticando. Então, vamos lá, seja bem-vinda, Juliette, pode nos falar o que você tiver para falar. Oi, gente, boa noite. Agradeço mais uma vez pelo convite. Fiquei aqui pensando, né? Se os meus próximos domingos à noite serão de debates. Se for, vamos remanejar aí para um dia da semana à noite, que é preferível. Toma, entendeu? Não foi, Janilson? Na hora, né? Na hora. Vamos lá. A pessoa está tentando ter uma vida social, mas de todo modo,
se não esgotarmos hoje, eu sempre falo, os assuntos, os debates, eles nunca se esgotam, né? Eles ficam sempre, são temas para serem refletidos posteriormente. Se não esgotarmos hoje o que pretendemos falar, próximo domingo estaremos aí novamente, né? É um compromisso que a gente assume. Se a gente assumiu falar sobre, a gente fala sobre, até quando todos e todas estiverem satisfeitos. E é muito importante a gente falar dessa questão dos números que a Jane trouxe, porque realmente, né, a partir do momento que houve essa delimitação sobre o que é deficiência e essas características mais específicas sobre cada deficiência, o que é uma deficiência física, o que é uma deficiência auditiva, o que é uma deficiência visual, de modo genérico, o que é uma deficiência cognitiva, mental, porque muito se fala, muito se pensa, na verdade, que a deficiência visual abrange unicamente aquela pessoa que tem cegueira total, ou que a deficiência auditiva abrange unicamente aquela pessoa que tem a perda total da audição, ou que a deficiência física abrange apenas aquela pessoa que não anda, ou que a deficiência mental abrange apenas aquela pessoa que tem como é que eu posso falar? Que não tem a coordenação na fala, ou que tem uma Motora. paralisia cerebral de modo geral. Então, assim, muito se pensa dessa forma, mas hoje não. Hoje já tem, assim, o termo pessoa com deficiência já é utilizado para algumas pessoas que possuem limitação a nível clínico, né? A nível clínico, físico, sensorial ou mental, e tudo isso pode ser incluído no termo deficiência, e a gente pode considerar que uma pessoa que tem uma perda parcial da visão é uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa que tem uma perda parcial da audição é uma pessoa também com deficiência auditiva. Aí outro elemento, né, quando a gente fala relacionado à lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é muito claro quando ele fala dessa inserção de modo genérico. Aí quando a gente pensa também nessa análise das pessoas por número, a gente primeiro, o IBGE ele vai lá, ele faz aquela busca, ele traz aquele panorama geral do número de pessoas para que a partir de então possamos pensar, os governantes possam pensar, eu falo possamos porque eu acredito que o governo é do povo, e a partir do momento que a gente elege essas pessoas, elas estão pensando por a gente, a gente concedeu esse poder para essas pessoas, possamos pensar em políticas públicas de inserção dessas pessoas. Então, por isso que a lei ela traz em seus capítulos os direitos fundamentais, né? Esses direitos constitucionais que já estão na Constituição, que, na verdade, as pessoas podem parar e pensar, mas essa lei é um pouco redundante, porque ela fala de uma coisa de um modo genérico que já é falado na Constituição. Então, geralmente, as leis posteriores à Constituição, elas são criadas como forma de dar maior ênfase àquilo que não foi cumprido na Constituição. Então, a gente precisa de uma lei específica para trabalhar em cima disso, deixar ainda mais claro. Olha, essa pessoa com deficiência, ela tem esse direito fundamental aqui. Essa pessoa com deficiência, ela tem esse direito à saúde, ela tem esse direito à educação, tem o direito ao transporte, ao trabalho, tem o direito à moradia e à habitação. Então, o corpo da lei em si vai trazendo especificamente sobre cada um desses direitos. Aí, Jane? Não, Sim. eu concordo totalmente. Eu parto do princípio que todos nós temos direito, todos nós. É uma velha máxima que tem no direito, que diz assim, ó, a lei é igual para todos à medida que desigualam, né? Então, quando ela se desiguala, ela vai um pouco mais além para trazer aquele outro um pouco mais à margem da igualdade.
Então, é o que Juliette está falando. Então, todos nós temos direito à casa, à educação, à saúde, a tudo. Só que eu não posso dizer que eu estou na mesma condição do outro que tem uma certa deficiência. E, por isso, a lei amplia um pouco mais para o outro, para alcançá-lo de uma maneira diferenciada e melhor, a fim de trazer ele mais perto e mais próximo de mim, que não tenham deficiência. Né? Mas eu volto a dizer, e como se fala em políticas públicas, eu concordo super nas questões das políticas públicas, mas eu vejo políticas públicas de uma outra forma. Eu tenho uma outra visão quando se fala em políticas públicas. Geralmente a gente fala em políticas públicas de dentro para fora, que seria o poder público, de dentro do poder público, porque o próprio nome fala políticas públicas, então parece que nasce no público, do governo, do Estado, do governo no geral, Estado, município, União, né? Aí nasce ali na cidade, depois vai para o Estado, aí claro, cada um na sua competência. Já eu enxergo que políticas públicas se nasce de fora para dentro, ou seja, ela vem da sociedade, ela se origina na sociedade para ela se encaixar numa obrigação do Estado. Essa é a forma como eu vejo, ninguém é obrigado a aceitar. Mas por que eu digo isso? Primeiro, porque sou ativista. Segundo, porque trabalho com direitos humanos. Terceiro, porque presido a instituição de direitos humanos e eu sempre valorizo o terceiro setor. Eu sempre digo, gente, existem 3 poderes, 3 setores, o primeiro, o segundo, o terceiro. O primeiro setor, o segundo setor, o terceiro setor. O primeiro setor é o público, o segundo setor é o privado e o terceiro são aquelas organizações que a gente não costuma dar vida, mas elas existem. São as chamadas CIPs, ou as instituições, né, sem interesse público, as associações civis organizadas, né, essas organizações, ela tem um grande cunho e importância para essas políticas, porque quem sabe da sua necessidade é a sociedade. Então, quando ela diz assim, ó, eu tenho esta necessidade, ela leva ao governo, ao poder público, ao primeiro setor, e diz assim, ó, ei, venha cá. E aí a máxima que o Juliette falou, que o poder não é nosso, o poder não é originariamente nosso, o poder não é do povo, emana do povo. Essa é uma forma de interpretar essa máxima. Como é que o poder emana do povo? Ela emana assim, ó, eu digo que eu necessito e você faz. Você entende? Justamente. Então, eu costumo olhar políticas públicas desta forma. Eu aprendi a olhar dessa forma porque muitos foram as vezes que pedi, solicitei, enquanto representante de uma sociedade, porque eu não sou só representante de classe, eu sou representante de sociedade. Então, eu vejo a necessidade, informo, agora, claro, eu informo através de um ofício, né, através de um CNPJ da instituição, eu tenho como advogada, para mim, talvez seja mais fácil essa formalidade. Mas eu sempre digo e repito e vou dizer em todas as lives. A sociedade também pode. Ela não tem um CNPJ, mas ela vai lá no Ministério Público, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança. Ela faz um requerimento. A sociedade precisa aprender a criar suas próprias políticas públicas. Ela precisa aprender a dizer o que é que ela necessita e informar ao governante, aquele que ela elegeu, aquele que ela disse, olha, você me representa agora. Então, essa é uma necessidade, por exemplo. As pessoas com deficiência têm uma necessidade. Claro, é que eu chamava de necessidades especiais, né? A gente sempre falava assim. A gente ainda estava com essa cultura. Pessoas com necessidades especiais, justamente. Especiais. A gente ainda estava com essa cultura. Em vez de quando a gente troca, a gente não aceita falar pessoas com deficiência. A gente fala portadora de deficiência. Né? Então, assim, ainda estamos nessa cultura. Mas seja como for, né, eu preciso que essas pessoas, eu vejo que essas pessoas precisam ou de um representante, e aí a necessidade de procurar as várias instituições que existem, eu sei que existe, aqui na Bahia tem várias. Eu vou citar uma, eu sei que ela não é portadora de deficiência, mas digamos assim, a mais famosa em um nicho da sociedade, que é a PAI. A PAI hoje ela tem uma força imensa. Né? Então, assim, ela tem o seu, né, digamos assim, o seu público-alvo, né, que são os síndromes de Down, se não me engano, é isso? Síndrome de Down, isso, justamente. Né?
E aí ela tem. E olha o poder que uma instituição tem, né? A força que uma sociedade dá a uma instituição. E hoje ela é uma das maiores, né? Então precisamos aprender a criar força na própria sociedade. Então este é o meu clamor para para o assunto de hoje. Você concorda ou discorda? Pode discordar também, viu, gente? Aqui não tem situação de não sempre concordar, não, porque eu sou a pessoa que mais discordo no mundo. Quando eu vejo todo mundo discordando... Principalmente com o Janilson. Muito. Mas doutora Jane e doutora Juliette, está de parabéns. Doutora Jane, olha só, viu? Nós trouxemos a doutora Juliette, mas o que ela está recebendo de coraçãozinho aqui é uma coisa infinita. Chega para assim, subindo. Pessoal aqui, doutora Juliette e tal. Parabéns, doutora, viu? Não sabia que a senhora era tão cara assim, não. Vou ficar até meio Jesus. O que é que eu falei? Mas escuta só. Bom, vencedor está dizendo que a imagem está congelada, só está sendo áudio. Se vocês estão do outro lado, a imagem estiver congelada, me fala, porque aqui está tudo normal. Aqui a doutora Lidiane, a doutora Juliette, está tudo ok nas imagens comigo aqui, tá? Temos também aqui uma seguidora nossa, uma apoiadora, que chama Selma Marinar, que ela sempre está em nossas lives. Selma Marinar, parabéns, muito obrigado por participar. É um prazer tê-la conosco, né? Participe sempre. E vocês podem mandar perguntas, podem mandar suas dúvidas, que a gente vai respondendo, tá certo? Como eu falei que nós iríamos falar sobre 4 tipos de deficiências, nós começamos aqui pela física, né? Como já falamos aqui, se define como característica natural adquirida que dificulta a mobilidade de uma pessoa. Bom, temos o seguinte, cada tipo de deficiência vai apresentar diferentes dificuldades para os PCDs, as pessoas com deficiência. Tá? A maioria é sempre de locomoção. Eu estou falando assim, algumas coisas, detalhes, porque tem pessoas que falam, como a doutora Dani falou, a deficiência acha em um todo que só é aquele cadeirante, aquela outra pessoa que tem muleta e tal. Mas temos tipo de deficiência, no caso dos PCDs, aqui tem como amputação, é um tipo de deficiência. Malformação congênita, conforme a doutora Juliette apresentou no instante. O nanismo, paraplegia, que é a dificuldade da parte inferior do corpo. Paralisia cerebral, né? Lesão de malformação do cérebro. Tetraplegia, que é a parte e perda dos movimentos superiores e inferiores. Depois nós temos aqui a deficiência intelectual, que a doutora Juliette também já entrou no assunto, que é a mental, que é a pessoa que tem algum grau de comportamento ou perda de capacidade intelectual. Nesse caso, inclusive, um caso interessante que é o seguinte, que esses são tipos normais, né, de deficiência, inclusive o intelectual, que é uma coisa mais normal. Realmente a gente não vê muitas pessoas, né, com esse processo, esse tipo de deficiência intelectual. A gente enxerga mais que o nosso olho vê no dia a dia. Então, dá uma dica para a turma aí que também, tá, no caso da paralisia cerebral, esse problema de cognição, é sim uma deficiência, deficiência de portador de deficiência física e deve ser levado ao conhecimento médico. Tá? Vocês têm, volto a falar sempre, vocês têm filhos, bebês, têm crianças, prestem atenção, que são muitos detalhes que a criança apresenta, que às vezes você acha engraçado e é uma coisa séria. E às vezes a criança acha que é muito quietinho, muito tranquila, fala assim, meu filho é tranquilo, é uma maravilha. E às vezes esse filho está com algum problema. Então, vamos checar direitinho, né? Tem aqui uma síndrome de Alzheimer, uma doença genética que causa deficiência no desenvolvimento de sintomas relacionados aos nervos, geralmente desenvolvida em bebês que têm entre 6 e 12 anos de idade. Os principais sintomas, como eu falei, são dificuldade de gatinhar, balbuciar, né? Grita muito, entendeu? Não tem dificuldade de equilíbrio, tá? Fala pouco e tem risos frequentes. Aí a pessoa fala, como minha criança é alegre, essa criança só, pô, como ri. E ela ri sempre, a pessoa sem saber, pensa que é alegre, uma síndrome que tem. Então é bom sempre prestar atenção. Eu creio que... Como é o nome da síndrome? Essa síndrome de Angelman. Eu vou pesquisar, que eu acho que eu tenho, viu? Eu tô dando muita risada, viu?
Porque Mas, todo mundo falou. então, para vocês que estão do outro lado, essas duas deficiências, o PCD, né? E essa deficiência intelectual e a de Angelman, vocês tiveram essas, do que eu falei aqui, alguns sintomas, alguma coisa parecida, alerte, né? Principalmente os bebês, alerte e procure um médico, né? Procure um médico. Em relação ao que a doutora Jane falou aí, existem associações para dar apoio? Sim. Existe, digamos assim, uma ajuda ou uma intermediação do governo do estado ou da prefeitura? Sim. Na prefeitura, por exemplo, vocês podem procurar a Secretaria da Saúde. Ou, se for aquela pessoa que não tem realmente condições necessárias para ir ao médico, pagar um especialista, procure a Secretaria da Pobreza, sempre na prefeitura, que ela irá direcionar vocês, tá, para um perito, para uma coisa do tipo. Ok? Doutora Juliette, fique à vontade. Vocês podem formular suas perguntas, estamos aqui. Sim. Eu vou dar um abraço aqui também para a minha secretária, Jéssica, que também está acompanhando a gente sempre. Obrigado, Jéssica. E fala aí no seu bairro a todo mundo que entre na live. Beleza? Doutora Juliette, pode mandar bala aí. Gente, obrigada. Fiquei um pouco tímida. Rodrigo, maravilhoso. Em breve estaremos aí divulgando o livro dele lá na LDM, no Shopping Bela Vista, dia 19. Já deixo aqui o convite aberto. Quem se envolve, desenvolve. O livro que eu tive a oportunidade de ser colaboradora, estarei lá. Então, muito obrigada, Rodrigo. Márcio, maravilhoso também. E é sempre isso, né? Em busca de mais conhecimento sempre. Maria, muito obrigada pelo elogio. É porque eu estou vendo aqui no notebook, viu, gente? O Jailton. Terceiro setor, quero falar um pouco sobre isso também. Hugo, obrigada mesmo. Obrigada aí pelas artes, viu? Tem me ajudado bastante. Então, assim, quando eu falo do surgimento dessas políticas públicas, eu estou falando justamente de algo que vem do micro para o macro. Eu sempre digo que tudo surge do micro para o macro. E eu falo do micro falando de estruturas de poder, não em números. Porque se formos falar em números, a sociedade acaba sendo o macro. Mas nesse quesito, aqui a sociedade acaba sendo o micro com relação a poder. Quando a gente pensa nessas pequenas, nessas minorias, né? Então, a gente vai colocar aqui pessoas com deficiência, com determinada deficiência, como minorias. E esse poder, ele advém, ou melhor, essa necessidade, essa evidência da necessidade do surgimento de políticas públicas, de leis que realmente validem esses direitos dessas pessoas, elas surgem desse micro. Elas surgem dessas associações, desses ativistas, dessas pessoas que estão à frente, dessas pessoas que estão indo até a secretaria, dessas pessoas que estão buscando por esses direitos. Então, eu concordo plenamente com o que a Dijane falou, concordo, inclusive parabenizo pelo seu trabalho, e ela sempre fala em nome de toda a sociedade, e em seus debates ela não fala só sobre uma pauta apenas, mas sobre diversas pautas e que envolvem diferentes minorias. Então, dá para ver que é uma atuação ampla e dá para ver que existem políticas públicas, existem leis específicas para cada uma dessas minorias, mas de coisas que foram surgindo justamente dessa sociedade que evidenciou que essas pessoas que tiveram um pouco mais de poder do que a gente, um pouco mais de conhecimento, um pouco de mais de acesso, que foram lá e falaram por essas minorias. Então, é algo que eu concordo plenamente. Para além disso, agora isso aqui é resultado de uma quase deficiência, viu? Que inclusive está sendo votada aí pelo STF, a fibromialgia. O Márcio até compartilhou comigo hoje, a gente está perdendo aí por 800 votos, está sendo votada para ser considerada deficiência em todo o Brasil. Então, tem uma parte da fibromialgia chamada de fibroflog,
que a gente é um nevoeiro que dá. A mente apaga e a gente esquece completamente o que a gente está falando. Então, isso acontece muito comigo. Foi o que acabou de acontecer. Aí eu tenho que voltar e pensar mais um pouco sobre o que eu estava falando. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. Aí o que o Janilson estava falando sobre essa questão da deficiência física, né? Hoje em dia, assim, eu penso em a forma como a sociedade se estruturou, pensando também nos diversos preconceitos já enraizados para com essas pessoas com deficiência, que o termo deficiência virou xingamento. Tipo, você é deficiente mental, você é isso. E eu penso também nesses números, nessas pessoas que têm deficiência, ou melhor, as pessoas com deficiência, e que a gente não tem acesso a esses números. Porque simplesmente os pais irresponsáveis não buscaram sobre. Porque a deficiência física não é apenas se a pessoa não anda. A pessoa pode ter uma condição de deficiência física por determinado período. Eu tive uma febre reumática quando eu era criança e eu fiquei sem andar por um tempo. Naquele momento, eu estava incapacitada de andar. Então, isso acontece. Se a pessoa tem um membro amputado, essa pessoa é considerada uma pessoa com deficiência. Se a pessoa tem algum desvio no osso, um osso menor, outro maior, que impede ou limita a sua locomoção, isso também é considerado deficiência. Mas é que eu chamo a atenção principalmente para a questão da deficiência cognitiva e mental. Porque eu, como professora, hoje não mais atuo no Fundamental 2 e no ensino médio, mas eu consigo, depois de um tempo, né? Depois de 2015 para cá, eu acho até que ficou um pouco melhor para os professores. Mas antes, a gente sofria, ou melhor, em 2015, a gente sofria muito com essa questão de... A gente tinha alunos na sala de aula que eles não conseguiam acompanhar o conteúdo, eles não conseguiam interagir com os outros alunos. Era visível que ali havia alguma questão que precisava ser acompanhada por um médico, uma médica específico, e tinha um preconceito da própria família. Quando a gente chamava, quando a gente conversava, olha, eu sou filho, eu sou filha, a gente precisa verificar isso. E aí, como é que está o acompanhamento com o psicopedagogo, com a psicopedagoga? Como é que está o acompanhamento com o psiquiatra? E assim, não, meu filho é normal. Você está querendo dizer o quê? Que meu filho e minha filha têm deficiência? Não, não. Você tem que fazer isso e tal. E é justamente assim, quando a gente pensa no direito, eu vou falar mais de educação, porque está mais na minha área, quando a gente pensa no direito dessas pessoas com deficiência, a gente está falando de direito de acesso, de direito de viver da forma mais igual possível a que nós vivemos. Então, se uma pessoa, eu tive um aluno, por exemplo, que ele tinha paralisia cerebral. E é uma das mais difíceis de lidar. E eu me sentia muito angustiada porque eu não conseguia compreender o que ele dizia. E ele tinha vontade de participar da minha aula. Mas a sua prova era diferente. Eu tinha que ficar, após a prova de todos os outros alunos, eu tinha que ficar apenas com ele, lendo para que ele conseguisse me ouvir, me compreender, algo que fosse do nível de compreensão dele e para que ele pudesse responder aquela avaliação. Simplesmente porque o MEC não nos permite que a gente avalie de uma forma que não seja aquela avaliação formal. Então, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que no que tange ao direito à educação, a escola tem que criar os mecanismos de ensinar e avaliar aquele aluno, aquela aluna, do modo mais igualitário possível. Mas eu fico feliz quando isso acontece, quando o aluno tem laudo, vai lá e fala, olha, está acontecendo isso, os professores precisam atuar dessa forma. E quando a gente percebe
a gente que já estudou tanto sobre. Hoje, como assessora acadêmica, os meus orientandos da área de educação, pedagogia, assim, 80% quer falar de inclusão. Porque eles estão estagiando o tempo inteiro em sala de aula e eles estão percebendo essa dificuldade o tempo inteiro e eles querem saber sobre. Porque a falta de inclusão, ela como é que eu posso dizer? Ela já é proveniente dos próprios professores, que teve um dia que eu quase entro em desespero em sala de aula porque eu não sabia como lidar com um aluno que tinha a TEA, né? Ou melhor, o TEA, o transtorno de espectro de autismo. Eu sou autista, isso. Eu não sabia como lidar, eu não conhecia sobre, eu nunca tinha visto presencialmente, sabe? E quando o aluno teve uma reação assim na sala de aula, assim, primeiro, que era um aluno de ele tinha 16, 17 anos, Djane me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa pequena, e ele era muito maior do que eu, bem mais forte do que eu, então assim, eu fiquei, meu Deus, como é que lida com isso aqui? E por que eu tive acesso a essa sala de aula sem ter acesso a esse laudo desse aluno? Porque os dirigentes dessa escola não me falaram sobre, já que esse aluno tinha laudo, entendeu? Outra coisa, outro aluno que também, pelos sintomas, eu deixo claro que eu não sou psiquiatra, eu não sou psicopedagoga, nada disso, mas pelos sintomas assim, que se apresentam, dá pra gente identificar um pouco. Então, era visível que aquele aluno tinha um TEA também. Mas eu ia até, doutora... Oi? Eu até, doutora, parabenizo a senhora pela paciência que a senhora tem em ensinar e pelo cuidado que a senhora tem em saber que tem um aluno especial. Porque na maioria dos casos que a gente vê... Viu? Essa paciência já se esgotou. Pois é. Porque na realidade... educação básica, só no ensino superior. Mas assim, eu sou bem atuante. Mas mesmo assim, pelo que a senhora teve o carinho, a paciência, realmente é de parabéns. Sim. Porque na realidade, o que a gente vê hoje, em escola principalmente pública, né, é que eles não têm nenhum cuidado com as pessoas especiais. As próprias escolas públicas e algumas privadas também não têm essa prioridade para ter um tratamento com mais paciência para aquela pessoa especial, né? E aí que vem a parte do preconceito. É como o próprio Fortiori colocou aqui, falou, eles continuam sofrendo muito. Justamente porque faltam professores que tenham essa capacidade, essa paciência para ensinar, né? Então, falta... A gente vê muito problema de outros alunos com eles, né? Próprias professoras, diretores, enfim. E tem aqui a Malusa, que colocou que a questão da inclusão não é bem resolvida em sala de aula, que nós estamos falando, mesmo que pautada em lei. Imagine que não tem laudo. Realmente é complicado. Eu acho que as escolas particulares e as públicas, principalmente, deveriam ter um tipo de política diferenciada para as pessoas com necessidades especiais. Tá? Teriam que ter, tipo o seguinte, nós temos uma inclusão lá com 40 alunos, dos quais temos 2 com deficiência. Vamos ter mais paciência com aqueles 2. Bom, se nós não temos uma sala exclusiva para a deficiência, que também aí geraria, entre aspas, um preconceito, né? É complicado, é uma situação meio delicada, porque se você coloca, não, vamos colocar uma sala só para atender tem as deficiências. Olha o preconceito aí. Se coloca dentro de uma sala, para não vão mais, vem os bullying também, os preconceitos, as brincadeirinhas, as chacotas, as agressões, que a gente vê muito na televisão. Então, eu creio que deve ter, vocês professores que estão nos assistindo, né, passem para seus diretores, para suas diretoras, tá? Passem, procure ter mais paciência, se coloque no lugar da outra pessoa. Quanto aquele pai... Hoje eu vi uma cena no supermercado Bom Preço, antes de fazer a live, me chamou a atenção. Eu até pedi uma caneta ao caixa rápido para tentar dar aqui o número e o link da live, mas o cidadão saiu com o filho, o filho já alto, a altura dele tinha uns 14 anos, um menino altamente deficiente, todo meio tortinho, estava fazendo simpático, e o pai, no maior amor do mundo, aquele me deixou de coração partido.
pai beijava ele na testa, no rosto, dava uns selinhos, abraçava, alisava ele, ele corria pro braço do pai, quer dizer, o pessoal todo ficou olhando. Aí eu olhei, pô, coisa bonita. Quer dizer, por quê? A coisa que eu falei na primeira live nossa, às vezes nós temos um filho deficiente, temos um neto, temos um sobrinho deficiente, e muitas vezes o pai acha que aquilo é um peso. Não é um peso, eu volto a falar sempre. Aquilo é uma aprovação divina para ver qual é o seu amor que você tem a Deus. Deus botou um presente na sua mão aí, ele deu, isso aqui é um pote de ouro, cuide bem dele. Se você cuidar bem dele, você está nota 10, você passou na prova. Se você não cuidar, você é um péssimo pai, uma pessoa mãe, você não serve nem para viver, nem para si próprio. Porque como é que eu não posso ajudar o próximo? Ajudar o próximo não é só pegar o velhinho e atravessar uma rua. Não é só isso. Eu tenho também um coração partido com esses asilos de idosos. Eu acho que nós, eu vou até procurar visitar mais esses asilos, bater um papo no domingo de tarde, com alguns. Eles gostam muito quando a pessoa vai lá, bate um papo, ô, meu tio, meu avô, e aí. Aí eles ficam felizes quando encontram uma pessoa assim. E a gente vê que nós somos, a maior parte, né, muito egoísta. Nós queremos assim, um futebol, uma novela, não estamos nem aí, fim de semana para a praia, mas não temos aquele cuidado de falar assim, poxa, hoje eu vou visitar um asilo de idosos, né? Hoje eu vou visitar um asilo qualquer deficiente, para bater um papo, ver o que eles precisam. De repente a gente tem algumas roupas em casa, boas inclusive, que não servem para a gente, mas dá para aquele asilo que serve. Uma roupa de cama, um cobertor, uma cesta básica que eles necessitam muito nessas associações. O governo malmente ajuda, fora algumas associações que, inclusive, desviam o que é dado, principalmente quando vê que é uma roupa boa, um sapato bom, uma alimentação, eles desviam. Isso é muito comum nessas associações, nessas ONGs aí, né? Então, eles têm que colocar a mão no coração, se pôr no lugar do outro. Se fosse o pai dele, a mãe dele, que estivesse naquela ONG, naquela associação, será que ele ia gostar de ver o pai passando fome, a mãe passando fome, passando frio, não sendo bem cuidado, não tendo um banho bem tomado? Então, gente, eu peço aqui apoio a vocês, e vamos fazer essa caridade, vamos dar mais valor ao próximo, abraçar mais, não uma pessoa deficiente, não olhar assim meio, vai lá, dá um abraço e tal, dá aquele aconchego, oh, que bacana, você é gente boa e tal, valeu. Eles amam esse carinho e faz bem para eles, tá certo? Mas vamos continuar. Bom, doutora... Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Manda. Aqui. Ouvindo vocês aqui, a experiência na prática de Juliette, a experiência que você viu hoje, os seus relatos, Janilson. Então, assim, quando a gente fala dos professores, né, eu estou vendo aqui alguns comentários que realmente a lei garante, mas quando você vai aplicar na prática, ainda existe uma grande dificuldade de como saber reagir, como saber utilizar desses meios e métodos para atender esse público. Esse público, eu estou dizendo, né, as pessoas com deficiência. A Janilson apela para a paciência, né? Tenham paciência, e eu traduzo a paciência para capacitação mesmo. Tenham capacidade de lidar, porque, né, querendo ou não, faz parte, capacitação. Faz parte do professorado, até lidar com situações e do mundo, lidar com situações adversas, né? E aí que eu vou dizer como é que pode se nascer uma política pública. Bom, a sociedade já detectou aonde está o problema, foi aquilo que eu falei, nasce de fora para dentro. Então ela detectou o quê? Que os meus professores e as minhas escolas, não vou botar a culpa no professor não, viu gente? Estou falando, as minhas escolas, elas não têm aí, digamos assim, um preparo para receber, né, essas pessoas com deficiência que precisam se incluir, claro, na educação, porque é um direito dela, né? E a escola simplesmente não pode fechar a porta dizendo, não, aqui eu não vou atender porque eu não tenho como lidar com este público, então não tem como acontecer isso. Então, se ela recepcionou, ela viu, aí eu vou dizer, agora informou ao Estado, o Estado já sabe disso, porque pelos números do IBGE, né, que eu estava lendo aqui, realmente são normas, né, até em termos de analfabetismo, o índice é grande. Né? Se você for ver em percentuais, nós chegamos aqui, ó, em questão de inclusão, ensino médio, 25,6% das pessoas com deficiência tinham concluído pelo menos o ensino médio, enquanto 57% das pessoas sem deficiência alcançaram esse nível de instrução. Então, ou seja, hoje uma das grandes dificuldades, além do viver socialmente, é a educação.
Então, como é que se pode resolver isso? Agora eu vou dizer, agora cabe ao Estado mesmo, aí eu trago a responsabilidade para o Estado, uma vez que ele já detectou isso, ele já tem essa informação, o IBGE dentro aqui, é ele criar grupos de trabalho para resolver como uma escola particular, pública ou particular, pode recepcionar essas pessoas de forma que possam incluí-la junto com as outras que são aquelas que não têm deficiência. Então, forma-se grupos de trabalho, faz-se pesquisa, chama aí uma equipe multidisciplinar, porque não adianta ter só advogado, tem que ser advogado, porque tem que fazer a lei, tem que ser professor, tem que ser psicólogo, tem que ser fisioterapeuta, o grande número de profissionais para dizer, neste quadro, eu posso incluir essa pessoa neste ambiente daquela forma. Esse é o meu entendimento, né? É como eu penso, seria a melhor forma de se eu ter uma política pública, porque muita gente acha que política pública é fazer uma lei que garanta. Se você olhar a Constituição, né, se você abrir a Constituição, der um Ctrl+F, você vai achar 21 palavras com deficiência e você vai encontrar o direito do deficiente no emprego, na aposentadoria, na vida social, na educação. Ou seja, a Constituição garantiu o direito à pessoa com deficiência em todos os segmentos. Ponto. Então, política pública não é isso, não é fazer uma lei é garantir o direito de. Então, como é que eu garanto o direito de? Porque a política pública, elas são várias atividades que vai garantir a vida, a atividade, a sociabilidade e a sustentabilidade daquelas pessoas. Então, eu agora vou formar um grupo multidisciplinar com ilimitados números de profissionais, que cada um tem uma visão, obviamente, para garantir que aquela pessoa tenha direito, efetivamente direito. Não é direito porque a Constituição diz que tem direito, é efetivar esse direito. Então, efetivar direito é prática, é vivência. Então, eu penso assim, seria a melhor forma. Agora, se a escola quiser custear esse trabalho, que não deve ser barato, né, esse grupo, né, porque ela vai precisar ter que custear, porque ninguém vai ali, a menos que, aí eu vou dizer, a importância do terceiro setor, a menos que você chame o terceiro setor, essas associações que estão aí, por exemplo, aqui, se eu fizer uma pesquisa rápida, você vai achar que a ABADEF, Associação Baiana dos Deficientes Físicos, já que estamos falando de deficiência física. Então, nós temos associações, chama essas várias associações, faz uma reunião, por que não? Como é que eu posso ajudar? Como é que vocês... Não tem ninguém melhor para falar de deficientes físicos do que aquela instituição que fala sobre eles, que vive eles, que defende eles. Esse é o meu ponto de vista. Né? Então, assim, é preciso a gente incluir melhor, trabalhar melhor no terceiro setor. Esse é o meu, né, digamos assim, meu parecer. Realmente é bem colocada, porque é a situação que a gente vê no dia a dia. Há pouco, logo acima, eu acho que foi o Rodrigo, alguém colocou que nós temos que ter paciência, não caridade, alguma coisa assim, né? Compaixão com essa pessoa assim. Temos que ter paciência, diferente de, né? Tem pessoas que ficam, acha que tá com pena e tal. Pena é uma coisa, paciência é outra. Então tem que ter paciência, tem que ter respeito por aquela pessoa. Não é isso? Eu acho muito legal. Nós temos aqui também, já que passamos essa parte, temos aqui, olha só, doutora Lidiane e também doutora Juliette, eu estou adiantando um pouquinho aqui para ver se a gente mata isso aqui hoje e da próxima a gente pode fazer algumas outras coisas. Inclusive, doutora Juliette, quero deixar a senhora muito à vontade para a senhora usar nosso canal de comunicação aqui, da nossa live, o dia que a senhora quiser. Pode combinar com o Dejane aí o assunto de vocês. Eu espero que a nossa próxima live, que o doutor Dejane ou a senhora seja a palestrante oficial. Seja o primeiro, não eu. Tá? Eu entro como convidado de vocês. Tá certo? Pode deixar. Veja só, Dejane, você falou aí, doutor Dejane, que falou, talvez eu tenha assim, a síndrome do riso. Mas tanto aqui, outra síndrome aqui, ó, que a gente já vai passar, é a síndrome de Asperger. É um estado do espectro. Olha só que interessante, que a gente falou no instante aqui, mais atrás, sobre coincidência. Ó. Síndrome de Asperger é um estado de espectro autista, mas com maior adaptação funcional.
Quer dizer, a pessoa pensa que é autista, mas não é autista. As pessoas podem ter comportamento agressivo, pode ser se automutilar, é antissocial, comportamento compulsivo, gritos, dentre outros. O tratamento é feito com terapias. Bacana. Síndrome de Down, isso daí é uma síndrome mais comum que a gente vê no dia a dia. Aquelas pessoas mais gordinhas, mais baixinhas, que tem algumas, inclusive, digamos assim, algumas diferenças, tipo língua um pouco maior, anda sempre com a boca um pouco aberta, só tem nós temos várias linhas na palma da mão. O síndrome de Down só tem uma linha, o dedinho é mais curvadinho, o dedinho pequenininho, e por aí vai. Então essas síndromes são mais comuns de se ver, entendeu? Outra síndrome que me chamou a atenção é essa aqui de Prader-Willi. Sintomas também bem parecidos com o espectro autista e com o síndrome de Down. Então, tudo isso a gente às vezes pensa que é uma coisa, é outra. Por isso que a gente fala assim, não, tem vários tipos de síndromes, vários tipos de deficiência que a pessoa não sabe. Agora, essa daqui eu acho que eu tenho, viu, doutora Diane? Síndrome de Tourette, sintomação. Você também tem, não deu risada, não, você também tem. Síndrome de Tourette, olha que interessante. Os sintomas. Movimentos repetitivos, aquela pessoa de movimento repetitivo, doutor Severino Alves, na mesinha, sons indesejados, às vezes está sozinho, fica sozinho, né? O ticket, o cara está com um ticket assim, outro está... Eu minha palma está tremendo um pouco. Eu fiz com um piscar de olhos sem parar, encolher os ombros, está falando com alguém, pega os ombrinhos, encolhe como se estivesse assim, meio tímido, né? Deixar escapar palavras ofensivas sem querer. Isso aí eu acho que é meu amigo Pedro PP, quando eu vejo, que ele fala 10 palavras de palavrão e palavra boa. Isso sem querer, né? Seguido de tremores nas pálpebras, o que eu falei há pouco instante que eu tenho. E tem um comportamento compulsivo, podem ser agressivos. Bom, agressivo eu não tenho essa compulsividade. Mas essas são algumas dos que a gente pode estar no dia a dia com os nossos filhos, parentes e filhos. Eu vou logo fechar essa parte para a gente levar. Síndrome de Williams, outra que me chamou a atenção, síndrome de Williams, é uma doença caracterizada pela face de gnomo ou fadinha. Aquelas crianças que a gente vê que tem o rosto parece de uma bonequinha, o menino ou a menina, todo, quer dizer, nariz mais fino, muito boca mais risonha e tal. Síndrome de Williams. Nossa, não sabia que tinha isso. Síndrome do X frágil ou X frágil. Sintomas parecidos também com o Down. Tá? Transtorno do espectro autista. Isso também, como disse que o Down é mais comum, também o espectro autista hoje está sendo também um dos sintomas mais comuns. Né? Tanto que a gente vê em estacionamento, vaga para autista, nas escolas, quando tem alguma reclamação, a maior parte é de autista e de síndrome de Down, é o que a gente tem visto isso aí. E a deficiência visual, que também é uma deficiência, como a doutora Juliette falou lá atrás, deficiência visual é uma deficiência. Pode ser de um olho ou dos dois olhos, deficiência, tá? Ver a cegueira, a catarata, enfim. A pessoa tratando essas aí mais leve. E temos também, aqui finalizando, a deficiência auditiva, que é a perda de audição de um ou dos dois ouvidos. Então, isso aí, essas síndromes são consideradas pessoas com deficiência, que muitas vezes as pessoas não sabem. Falam, aquele camarada é um surdo, é um mudo. Às vezes aquela pessoa que é muda, surda, tem seus direitos adquiridos, mas não sabe por onde começar. Né? Que é então é bom. A deficiência quer começar? múltipla, né? Procure um advogado. Eu sugiro. Eu só sugiro. Pois é. Então, é isso aí. Mas como tem a palavra com vocês aí. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Já estamos aqui batendo quase 1 hora, mas eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todas as pessoas que entraram, participaram conosco, tivemos aqui comentários, né? E comentários importantes, né? Então isso para a gente ajuda e para saber até o caminho que a gente deve trilhar aqui nas discussões. Então eu quero deixar aqui meus agradecimentos às pessoas que estão participando aqui com a gente. Pode falar, Juliette.
Tem a chamada deficiência múltipla também, né? É quando uma pessoa ela é diagnosticada com mais de um tipo de deficiência. Eu vi muitas pessoas falando sobre essa questão da educação, inclusive, eu deixo aqui aberto o convite para discutirmos depois uma live específica sobre inclusão na educação. Caso alguns de vocês tenham interesse, eu tenho muito interesse em debater sobre o tema, é algo que me interessa bastante. E realmente, assim, de modo geral, a sociedade ela não está preparada. Assim, mesmo os profissionais da área da saúde, há especialistas em determinado tipo de deficiência, entendeu? Não é incomum a gente buscar um especialista do coração quando a gente precisa de um tratamento cardíaco. Então, assim, a gente vai se preparando justamente na busca desses conhecimentos. Então, acredito que muitas coisas aqui que nós falamos, até a gente mesmo nem tinha acesso antes, a gente teve acesso quando a gente estudou para debater aqui com vocês também. E eu chamo muito a atenção, principalmente, nem tanto para essas ditas deficiências visíveis, que são altamente conhecidas, mas aquelas que são parcialmente deficiência, que são as consideradas invisíveis. E o que é que acontece? A pessoa vive à margem da sociedade, não tem acesso aos seus direitos, não tem acesso... eu acho que temos um hater aqui, enfim. Não temos acesso não tem acesso aos seus direitos, justamente por não conhecer que aquilo é um tipo de deficiência. E muitas vezes por preconceito da própria família de entender que o filho ou que a filha tem certa deficiência. E quando a gente fala das políticas de cotas para concurso, no trabalho, perfeito. Mas quando abre uma vaga para a pessoa com deficiência, não encontra gente capacitada porque essa pessoa não teve o nível básico da educação, porque não teve acesso à educação, porque não é incomum. E quando a gente chega na sala de aula e os diretores chegam para a gente e falam assim, essa pessoa tem tal deficiência, você tem que aprovar. Se souber ou não souber, você tem que aprovar. Inclusive, lança já um tema de TCC, analfabetismo funcional das pessoas com deficiência. Porque acontece. Porque muitas pessoas com... Mas acontece por sem deficiência também. Isso. Acontece de modo geral. Já foi um tema que eu já orientei em TCC. Mas, pensando de uma forma mais micro, é outro tema também. Porque as pessoas estão dentro da escola, foi como Maria Luísa falou. Se você está em uma sala de aula e você é professora de uma disciplina, ou até de mais disciplinas, eu não vou ter condições de 45, 50 minutos dar atenção. Assim, quando eu penso em matemática, eu tenho 1 minuto para cada aluno. Como é que eu vou dar uma atenção especial para o aluno com deficiência, se eu não tenho os recursos que devem vir da escola, entendeu? Multidisciplinar para atender essas necessidades. Justamente. Eu confesso que é difícil compreender, o professor compreender de uma forma ampla ele tem que se preocupar com deficiência, sem deficiência, com os autistas. Então, um público é muito grande e ele não pode criar barreiras. Eu confesso que deve ser difícil para o professor abraçar de uma forma exemplar e assim perfeita, né, todos. Vai chegar uma hora que ele pode encontrar uma certa dificuldade no exercício aí do professorado. E isso, né, então, como a Partioli está falando aqui, são salas com 40 alunos, você atender 40 alunos e às vezes vem crianças as normais, a que não tem deficiência, às vezes ela vem até com agressividade dentro de casa, vem com alguns problemas de casa, que traz de casa para a escola e atinge o professor. O professor já se encontra em uma situação bem delicada. Por isso que eu entendo que
jogar tudo para ele e achar que ele deve abraçar. Se a escola, e aí eu vou tirar a responsabilidade do professor, colocar na instituição, na escola, para dizer, a escola precisa ter grupos de trabalho, precisa ter um projeto capaz de abraçar, porque ela é obrigada a isso. Então, é um dever, uma obrigação dela. Então, se é o dever, a obrigação dela, ela vai ter que cumprir muito bem. Acontece que muitas vezes a escola joga para o professor, e aí quando o pai chega, o pai, a mãe, os pais chegam, já chegam querendo culpar alguém que às vezes nem ele mesmo está preparado para aquilo. Nós tivemos aqui a fala de uma das nossas convidadas, acho que foi a Josi, falou que tem um filho autista, e ela se viu numa situação delicada. Né, de que como ela não tinha o primeiro filho dela veio com autismo, então ela só veio descobrir já, ele tinha o quê? 12, 13 anos. Já, exatamente. Né? Então, quando alguém desconfiou de alguma coisa, ou seja, quanto tempo se levou para entender, né, aquela pessoa, né, aquele ser humaninho. Então, assim, eu não sei, alguém tem culpa, pode ser que alguém tenha culpa. Então, né? Então, assim, para não culpar aleatoriamente, então vamos criar meios, formas, né, de a gente primeiro capacitar, da gente incluir, da gente modificar o sistema, para depois ser exigido do sistema que cumpra-se aquilo que já foi dado a orientação, já foi preparado, já foi treinado, já foi capacitado. Porque eu confesso que nem eu, não tendo deficiência, não sei lidar com todo mundo. Então, se me irritar, eu mando logo para aquele lugar, então porque eu vou exigir do outro, né? Que seja assim. Então, doutora Dejane, veja bem, já estamos chegando aqui 8h30, já vai encerrar. Eu quero deixar aqui meu abraço para todos os participantes, tá certo? E quero também já deixar claro aqui que a doutora Dejane, junto com a doutora Juliette, e vocês, todos, pessoal que vem nos assistindo, vamos tentar, então, fazer essa outra live com outro assunto, naturalmente, em um dia da semana, que fica a cargo aí agora da doutora Dejane e da doutora Juliette, para ver qual dia da semana seria mais legal para a gente bater papo. Doutora Juliette, lhe deixa à vontade. Tá bom? Próximo, eu quero participar. A senhora também arruma um assunto. Fala, olha, doutora Jane, colega, eu quero falar sobre o assunto. Vamos fazer essa live? Vamos. Doutora Jane, mesma coisa. Olha, agora vamos falar sobre esse assunto. Vamos? Vamos. E aí marcamos. Tenta administrar o que é seu. Então, assim, ó. E eu falei isso principalmente porque durante a divulgação da live, muitas pessoas me falaram, mas domingo à noite, geralmente a gente não está na vibe de discutir sobre, nem de assistir sobre. Então eu vi isso de diferentes pessoas. Então não é só sobre a gente estar disponível aqui, mas sobre a doutora Dejane já tinha me puxado a orelha sobre isso também. Eu falei, vamos tentar. Chegando em casa, às vezes viajou, às vezes uma programação de final de semana com a família, as pessoas estão arrumando, sabe, as coisas para o início da semana. Aí eu estou trazendo aqui uma demanda geral, tá? Com certeza. Bom, pessoal, de qualquer forma, foi muito bom estar com todos vocês. Tá certo? Próxima live, naturalmente, a doutora Dejane ou a doutora Juliette, se achar necessário, irá trazer outro assunto. Essa pauta de deficientes a gente já matou agora. Espero que tenhamos levado bastante conhecimento para vocês, algumas experiências, e aprendemos também com vocês em algumas perguntas, né, coisa para a gente realmente pensar. A todos, um abraço, tá? Próxima live, estaremos colocando segunda ou terça-feira, uma nova data, um novo dia que fique melhor para todos. Um abraço para a doutora Dejane, a doutora Juliette, foi muito bom. Até a próxima. Vocês hoje bateram o recorde, que tiveram uma cacetada de colega de vocês, advogado, gente, é muito advogado. Então, um abraço a todos. Considerações, doutora Dejane, e logo em seguida, a doutora Juliette. Eu deixo aqui meu muito obrigada a todos que participaram conosco. Né? O assunto, volto a dizer, não tem como esgotar, mas a gente tenta levar um pouquinho de conhecimento, de curiosidade, de tudo, né? Para que as pessoas sintam à vontade, não só para falar, debater, dialogar, mas também para ir lá, olha, realmente isso aqui precisa ser olhado de uma outra forma. Então, deixo aqui meu muito obrigado e vamos até a próxima, se Deus quiser.
Boa noite, agradeço a todas e a todos pela presença, pela participação. Boa noite, mãe. E é isso, estou disponível, novas pautas, novas conversas e sigamos sempre juntos. Show de bola. Fica com Deus e bom início de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau.